Oi meninas, o meu nome é Jaque Viana e vamos começar um curso de pintura para quem nunca pintou. Para isso, a gente vai começar com a parte didática e eu vou explicar para vocês essa listinha de material que eu passei para que vocês possam adquirir aí, tá bom? Então, para a gente começar, eu pedi uma lista de pincéis, tá? Os pincéis, quando vocês comprarem, eu quero que vocês utilizem aí qualquer vasilha alta, tá? Para colocar os seus pincéis, tá? O que eu recomendo é deixar os pincéis sempre em pé, tá? Com as cerdas para cima, ó, com as cerdas para cima, para que não danifique os seus pincéis. Se você não quiser deixar os seus pincéis desta forma, você pode estar usando uma bolsinha, tá? Uma bolsinha que caiba todos os seus pincéis, tá? Para que as cerdas não deformem, tá? Porque como você sabe, os pincéis eles não são baratos e não dá pra você ficar comprando pincel todos os dias, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho pra você sobre os pincéis, tá? Os pincéis de cabo amarelo, eles são de cerda de orelha de porco, tá? Essas cerdas aqui, ó, é da orelha de porco, tá? São cerdas naturais, tá bom? E essa parte aqui, algumas vezes ela vem de madeira, outras vezes vem de plástico, tá? Essa parte de metal a gente chama de virola. Então, cabo, virola, cerdas ou filamentos, tá bom? Só para vocês conhecerem um pouquinho dos pincéis aí. Na minha listinha, eu coloquei um pincel também de cabo vermelho, que é o Condor 423 de pelo macio. Esse pelo é da orelha do boi, tá? De vaca e de boi, tá bom? Então ele tem esse cabo com essa cor, é um pincel macio que eu utilizo mais para dar acabamento nas minhas pinturas, tá? É um pincel que custa um pouco mais caro, um pincel delicado que você precisa ter cuidado para poder mantendo a cerda dele sempre em boas condições de uso, tá? Agora, dando seguimento, só deixar os pincéis numa vasilha, tá? Para que facilite quando você for utilizar. E eu sempre recomendo, se você não for destro, que deixe os pincéis do lado direito, tá? Da sua mesa. Se vocês repararem, ó, eu tô com uma mesa aqui, onde eu irei pintar, tá? É a minha área de trabalho. E nessa mesa eu utilizo um plástico, tá? Por quê? Porque às vezes a gente acaba derramando tinta ou respingando, tá bom? Se eu colocar uma toalha de mesa aqui, por exemplo, uma toalha de tecido, se cair tinta eu não vou conseguir remover mais aquela tinta. Vai manchar a minha toalha. Então eu utilizo um plástico que eu possa vir depois com uma esponja, tá? E um sabão e eu consigo fazer a limpeza do plástico e da minha mesa, tá certo? Recomendo também que vocês utilizem um avental na hora da pintura, tá? Se vocês não tiverem um avental, recomendo utilizarem uma blusa velha. Por quê? Acontece muito da gente respingar ou esbarrar no trabalho. Quando isso acontece, vai manchar a sua blusa. Claro, se você vê na hora, você corre na pia e lava ela, que ela vai tirar toda a tinta logo de imediato. Quando você não vê que você esbarrou, você acaba perdendo aquela blusa e mancha, tá? Gente, são dicas bobas, mas dicas úteis, porque acontece muito de eu manchar todas as minhas blusas, tá bom? Vamos agora falar de um paninho. Eu anotei aí um pano velho para fazer a limpeza dos pincéis, tá? Esse paninho pode ser uma camiseta, qualquer paninho velho que você tiver aí. Para que ele serve? Ele serve para quando você lavar os pincéis, você possa vincar e secar o pincel, tá? Onde devo ficar o meu paninho? Do lado direito. Se você for destro, você coloque do lado esquerdo, tá? Então, para vocês entenderem melhor, ó, aqui eu tenho
um tanquinho, ó, um tanquinho de pintura, tá? Nesse meu tanquinho, ele tem água com um pouquinho de amaciante, tá? Umas gotinhas de amaciante. Nesse meu tanquinho, ele tem umas lervuras que ajudam a limpeza dos pincéis, tá bom? Mas, se você tá iniciando, eu nem peço de início esse tanquinho. Eu quero que você pegue aí um vidro, tá? Por exemplo, de azeitona, que seja alto, que tenha uma certa altura, tá? Pra você tá colocando aí os seus pincéis, tá? Por que que não pode ser um vidro muito baixo? Porque se eu colocar no vidro baixo, pode acabar caindo o meu pincel e molhando o meu trabalho, tá certo? Então, eu quero que vocês utilizem um vidro de azeitona, tá? Com aproximadamente 4 dedos de água e também com um pouquinho de amaciante, tá bom? Essa água você vai utilizar para secar os seus pincéis. Então, também ele vai ficar do lado direito, ó, dessa forma. Você vai colocar o seu paninho, ó, próximo, para que você lave o seu pincel, seque no paninho e venha no seu trabalho, tá certo? Porque se você colocar do lado direito, você vai ter que atravessar com o pincel molhado. Pode ocorrer aí acidentes e você estragar o seu trabalho, tá? Então, só relembrando, pincéis, o tanquinho de limpeza e o seu paninho de limpeza tem que ficar sempre do lado direito, tá bom? Olha, eu utilizo esses pratinhos, esses pires, tá? Você pode utilizar um prato para colocar diluente ou clareador, tá? Se você não quiser usar esses pratinhos, você pode estar usando, reaproveitando bandejinhas de isopor, tá? Tenha sempre uma bandejinha de isopor próximo onde você está pintando, tá? Que algumas aulas eu vou precisar de auxílio desses pratinhos ou do isopor e você já vai ter perto de você, tá certo? Eu pedi na lista também, gente, o soro fisiológico. Deixa eu explicar para vocês por que eu utilizo o soro fisiológico, aqueles que a gente compra na farmácia. Eu coloco eles, eu quero que vocês coloquem o soro fisiológico num vidrinho desse de adoçante, tá? Se na sua casa não utilizar adoçante, você pode usar qualquer outro vidrinho que dê para você, ó, pingar gotas, tá? Já que para que eu vou utilizar esse soro? Deixa eu explicar para vocês. O soro fisiológico é para você diluir as suas tintas, tá? A tinta de tecido é uma tinta à base de água. Só que a gente não deve colocar água nela. Por quê? Porque a água que a gente coloca, ela é feito um tratamento na Copasa. Então, o que que acontece? Vem com cloro e vem com outros aditivos que faz a sua tinta apodrecer, tá? Se você quiser colocar água para diluir a sua tinta, o que eu te recomendo? Utilizar o soro fisiológico. Por que o soro fisiológico? Além de ser uma água estéril, não tem bactérias, ela ainda tem o cloreto de potássio, tá? E o sódio, tá? E o sódio, ele ajuda na conservação. O sódio é o sal que ajuda na conservação das suas tintas, certo? Então, quando eu falar com vocês que a sua tinta estiver grossa, que você precisa dar uma diluída, e eu falar que a tinta com a consistência boa, o que quer dizer? Você vai abrir a sua tinta, tá? Ó, o soro vai estar no vidrinho e eu vou vir aqui, ó, eu vou pôr 1, 2, 3, 4. Geralmente, de 3 a 5 gotinhas é o suficiente para deixar a sua tinta com a consistência boa, tá? Boa para estar trabalhando. Não se preocupe, a sua tinta não vai ficar com cheiro ruim, tá? Desde que você siga essa diquinha que eu estou dando aqui, certo? Então, essa é a função do soro fisiológico nos nossos trabalhos, tá? O soro fisiológico também vai servir para a gente diluir a tinta para fazer acabamento, tá? Quando a gente precisa fazer uns acabamentos bem delicados com aquele pincel filete,
O pincel filete é um pincel fininho, deixa eu só encontrar o meu aqui, ó. Esse pincel fininho eu pedi para você estar adquirindo também. Ele é um pincel, ó, de cerdas finas, tá? E muito delicada. Então, vocês precisam ter cuidado com ele. Ele não pode ficar dentro do tanquinho, porque se ele ficar lá, ó, ele amassa a cerda e deforma, tá? Então, não deve ficar lá. Esse pincel, você utiliza, limpa e seca e guarda na hora, tá? Ele nunca pode ficar dentro do tanquinho, porque ele vai deformar essas cerdas, tá? E esse pincel, ele não é muito barato, como eu falei, pra gente ficar sempre comprando, tá bom? Se você quiser pegar um caderninho e anotar as dicas, pode ficar à vontade, tá? Se ficar alguma dúvida, eu quero que vocês visualizem o vídeo algumas vezes para que vocês possam aprender, tá? Nesse vídeo, tô passando todas as informações sem segredo nenhum, tá bom? Então, agora a gente vai estar falando, ó, sempre tudo do mesmo lado, tá? Os pincéis, o tanquinho com água, tá? O seu diluente, tá? Eu pedi para vocês comprar um diluente, serve também para diluir as tintas, tá? E serve para auxiliar a gente fazer o fundo e o chão sem marcar muito, tá? Pedi para vocês também comprar um clareador. Para que serve o clareador? Para clarear certas tons de tinta. Além de clarear, usamos muito o clareador antes de você começar a pintar. Exemplo, vou pintar uma folha. Preencho a minha folha com clareador e venho com o meu tom de verde. Por que eu tenho que, às vezes, usar o clareador antes? Porque o clareador vai umedecer a tinta, vai umedecer o tecido, tá? Facilitando a pincelada e facilitando o esfumado, tá? Que é a mescla de cor, tá? Quando a gente coloca dois tons de cor, a gente precisa fazer a união uma da outra, para não ficar aquela divisão aparecendo entre um tom e outro, tá certo? Então, ao longo do tempo, dos vídeos, vocês forem tendo dúvidas, pode entrar em contato comigo que eu explico direitinho, tá bom? Agora, a gente vai estar passando, tá? Pra cola permanente que eu pedi para vocês pintar. Essa aqui, tá vendo? Cola permanente. Então, esta cola, ela serve para manter o tecido fixo em uma superfície, tá? Qual superfície? Na listinha que eu pedi para você estar adquirindo, eu pedi também para vocês providenciar uma placa de Eucatex, tá? As placas de Eucatex são vendidas em lojas de material de construção, tá? Ou, se você não tiver, você pode usar um fundo de gaveta que vai ter a mesma função, além de você economizar, tá? Esse meu aqui é até um fundo de gaveta, tá? Deste lado ele é escuro e do outro lado ele tem o tom cru, tá vendo? Qual lado eu devo utilizar? Eu prefiro utilizar esse lado que tenha aqui, tá? Alguns são brancos, de várias cores. Eu prefiro utilizar deste lado. Posso utilizar desse? Pode, também dá para ser utilizado. Eu prefiro esse aqui. Por que esse? Porque esse lado você vai poder lavar depois a sua tábua para poder reutilizar várias vezes, certo? Então esse lado, por ele ser uma superfície lisa e com essa camada que cria não deixa a água entrar na tábua, porque acaba danificando quando a água entra na sua tábua, tá? Então, dê preferência para utilizar sempre desse lado. Para a gente colocar o tecido na tábua, é o que a gente vai aprender no próximo vídeo, tá bom? Como passar esta cola na tábua de forma correta, tá? Eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Espero vocês na segunda aula, tá? E se você viu o vídeo todo, não esquece de dar um joinha aí para mim saber que você viu o vídeo todo, tá? E aprendeu com as informações que eu passei aqui. Então vamos para a segunda parte da nossa aulinha para iniciante.